Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 12 de setembro. Nós estamos hoje concluindo o discurso da planície, o Evangelho de Lucas. E também estamos aprendendo um método para aplicar de modo espiritual a santa palavra de Deus na nossa vida cotidiana. Até hoje e durante muitos séculos, a Igreja muito utilizou o método da chamada Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, utilizando as 4 dimensões do método. Primeiro, a Lectio, isto é, a leitura. E se deve ler o texto bíblico muitas vezes, repetir muitas vezes, até nos apropriarmos bem do texto bíblico. A segunda dimensão é a meditatio, a meditação, isto é, o estudo, o aprofundamento, vasculhar o texto com calma, pegar alguma informação em algum comentário, se alguma coisa é difícil no texto. Então, a meditatio significa muito mais o estudo aprofundado do texto bíblico. A terceira dimensão é a oratio, ou a oração. Até o segundo nível, Deus nos falou em sua palavra. No terceiro nível, oratio, agora iluminados pela palavra de Deus, nós nos dirigimos ao Pai na luz e na força do Espírito Santo. Oratio, conversar com Deus, falar a Deus, mas iluminado pela palavra daquele dia. É muito importante sermos fiéis à palavra do dia. Muita gente lê um texto e a oração parte de outro texto completamente diferente. É muito importante a fidelidade àquilo que a palavra de Deus quer nos transmitir hoje, o texto de hoje. E, finalmente, o quarto nível da nossa leitura orante é chamada de contemplatio, mas a contemplação no método não é uma mera contemplação olhando para as nuvens do céu, como alguém pode imaginar. A contemplatio, na verdade, é axio, é a prática, é o cumprimento da palavra de Deus. Assim, por meio deste método, em 4 etapas, em 4 dimensões, melhor dizendo, a leitura, a meditação, a oração e a ação, o cumprimento, pôr em prática a palavra de Deus. Eu tenho falado também para vocês durante esses dias de um método que pode nos ajudar muito na vivência da palavra de Deus. Guardar a palavra, permanecer na palavra de Deus, discernir a vida à luz da palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus na vida cotidiana e à noite avaliar a vida à luz do texto do dia. E para cada dia você escolha uma frase, uma palavra, uma frase principal. Você lê, medita, aprofunda o texto inteiro, mas você vai retirar uma frase mais importante que lhe tocou de modo mais profundo na sua oração. E você vai conservar esta frase durante todo o seu dia. Durante todo o dia, a frase vai lhe acompanhar. Dito isso, o texto de hoje é de Lucas 6, de 43 a 49. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem existe árvore ruim que dê frutos bons.
Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala daquilo que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas ela não conseguiu derrubá-la, porque a casa estava bem construída. Aquele, porém, que ouve a palavra e não a põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, estamos diante de um texto tão belo. Jesus faz basicamente 3 comparações. A primeira, versículos 43 e 44, é do ambiente agrário. A árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore boa dá fruto bom, uma árvore má dá frutos maus. A segunda comparação é do ambiente doméstico. O homem tira coisas boas do seu bom tesouro, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Versículo 45. E, finalmente, os versículos 46 a 49. Jesus começa falando exatamente daqueles que se dirigem a Ele, Senhor, Senhor. Mas Jesus quer nos ajudar a refletir sobre o cumprimento de sua palavra. E aí ele fala de uma casa construída sobre a rocha ou de uma casa construída sobre a areia. A casa construída sobre a rocha permanece de pé nas intempéries e nas enchentes. A casa construída sobre a areia cai nas primeiras enchentes. Então, retomando a estrutura do texto, versículos 43 e 44, a primeira comparação é a comparação da árvore e dos frutos. A segunda comparação, no versículo 45, é o homem que tira algo do seu tesouro, bom ou mau. E, finalmente, os versículos 46 a 49 é uma comparação tirada, sobretudo, do ambiente da cidade, a construção de uma casa. O que está em jogo nesse texto? Sobre o que Jesus quer nos ajudar a refletir? Sobre a conduta exterior do cristão. Isto é, os frutos são exatamente esta conduta interior que deve brotar da interioridade do ser humano. A conduta exterior, os frutos, deve brotar
de uma intenção sadia, de uma intenção reta, de uma intenção santa. Isto é, a conduta exterior coincide com uma intenção interior. Qual é o grande problema? O grande problema é quando a fé não se traduz na coincidência de uma vida de acordo com a vontade de Deus. A pessoa até diz Senhor, Senhor. A pessoa até lê a palavra de Deus. A pessoa até participa da liturgia. Essa invocação Senhor, Senhor é uma invocação típica da liturgia. Mas a sua vida caminha noutra direção totalmente contrária à vontade de Deus. Isto é, não bastam palavras, não bastam palavras. É por isso que, muito semelhantemente ao livro do Deuteronômio que nós estamos meditando neste mês da Bíblia, Jesus trabalha o tempo todo com coisas boas, coisas más, frutos bons, frutos maus, casa construída sobre a rocha que permanece firme, casa construída sobre a areia que se transforma em ruína. Então percebam, é como diz o livro do Deuteronômio, ou o Salmo 1, o Salmo dos dois caminhos. Depende muito da escolha do ser humano. Diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte. Diante de ti eu ponho a capacidade do discernimento e da escolha. E as nossas decisões, as nossas ações, os frutos da nossa existência, isto é, a nossa conduta, coincide em profundidade com aquilo que temos dentro. Jesus sempre trabalha com a necessidade de purificar a interioridade. O livro do Gênesis, no relato da criação de Gênesis capítulo 1, já diz: cada árvore produz fruto segundo a sua espécie. Nós não podemos esperar colher uvas de um espinheiro. Nós não podemos colher manga de jurema. Não é possível. De um pé de jurema não se colhe manga, nem se colhe abacaxi. Isto é, os frutos que nós colhemos coincidem com a qualidade da árvore. Isso Jesus quer nos ajudar exatamente a tirar do tesouro da nossa interioridade, que é o coração do ser humano, a sede da liberdade, a sede da intimidade do ser, é a sede dos projetos, das decisões profundas. Aqui, na interioridade profunda do ser humano, aqui acontece o discernimento, a decisão e o direcionamento da nossa existência. Construir a própria casa, a casa da vida, essa é uma decisão sapiencial, é uma decisão de sabedoria. A pessoa sensata constrói a casa da vida sobre a rocha, que é Cristo Jesus, é a palavra de Deus. A pessoa insensata, o nécio, o estulto, isto é, o estúpido, simplesmente limpa o chão e começa a edificar a casa. Daí a pouco a casa cai porque não tem fundamento. Então o texto do Evangelho de hoje é profundamente sapiencial. Por meio dessas três imagens que Jesus utiliza: árvore e fruto, o tesouro e a construção da casa. Uma imagem do ambiente da roça, uma imagem da vida doméstica e familiar, uma imagem da arquitetura ou da cidade. Olhemos então para a nossa existência, para a nossa conduta, para os frutos da nossa vida, para que a liturgia celebrada
Senhor, Senhor, para que a leitura atenta e assídua da palavra de Deus se transforme verdadeiramente numa vida, numa conduta, em frutos que sejam frutos de vida, frutos bons, de acordo com a santa palavra de Deus que nos guia no caminho da vida. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. E eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão.